Olá, bem-vindo ao blog do Alma, o blog que incentiva a boa leitura. Hoje estamos no nosso quarto episódio. Você está me vendo pela primeira vez? Não perca seu tempo, vá lá para o meu canal do YouTube, blog do Alma, se inscreva, aproveite para ver os outros 3 episódios anteriores e, obviamente, se gostar, não deixe de curtir o vídeo. Lembro também que estamos nas redes sociais, siga-nos no Instagram, blog do Alma também. Muito bem, vamos para o nosso quarto episódio da nossa série de resenhas literárias. Hoje vamos continuar no Brasil. Vamos continuar falando de obras requisitadas em vestibulares e no Enem. Vamos falar de um grande clássico. Não que o Jorge Amado e Gabriela Cravo e Canelão tenha sido um clássico, pelo contrário. Mas a obra de hoje é aquela que grande parte dos brasileiros já conheceu alguma vez na vida, na escola, porque é uma obra marcante para a literatura brasileira. Estou falando de nada mais, nada menos que Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Para o episódio de hoje, separei esta edição da Editora Ática, que aproveitei para ler no final, sobre a vida de Machado de Assis, que será falada daqui a pouco. O livro tem um pouco menos de 200 páginas, mas ele é um livro muito interessante para ler porque é dividido em 160 capítulos. Então, você quer fazer uma excelente leitura, entender um pouco mais de literatura brasileira e pegar um grande clássico, eu recomendo, porque são capítulos curtos, então dá para aproveitar um momentinho e outro, vou ler uns 2, 3 capítulos, e aí depois deixa para ler depois, tá? É um livro muito bom, um livro revolucionário para a época, e é um livro que, na minha época de adolescência, que eu não curtia muito literatura, eu acabei curtindo. Então, eu sempre recomendo por essa causa também, porque eu, com meus 16 anos, hoje eu tô com quase 40, e adoro literatura, tô com outra cabeça para ler livros clássicos, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Mas mesmo nos meus 16, 17 anos, quando eu li esse livro, eu adorei. E por isso que escolhi hoje para falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos falar um pouco da vida do autor. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839, num subúrbio do Rio de Janeiro. Teve uma origem humilde, cresceu perdendo a irmã e a mãe muito cedo, o que gerou crises de epilepsia. Aí lembro, mais uma vez, que Dostoiévski também teve crises de epilepsia por razões parecidas na infância. Machado de Assis teve que trabalhar vendendo doce para ajudar no sustento de casa, ajudando a madrasta, aos 14, 15 anos mais ou menos. E, tendo que ir para a rua trabalhar, começou a se interessar pela vida intelectual do Rio de Janeiro. Lembre-se que Rio de Janeiro, no século XIX, era a capital do Brasil. E tinha uma vida intelectual muito rica, né, principalmente nos cafés da Rua do Ouvidor. Machado de Assis começou a frequentar esses lugares e começou a tentar algum trabalho de jornal, escrever, ajudar, e publicou o primeiro poemas pequenos, num folhetim, com 18, um pouco antes, 16 anos. E foi aí que começou sua carreira como escritor. E Machado de Assis, influenciado pela época por outros escritores, né, tanto do Brasil quanto do estrangeiro, começou fazendo obras românticas, então romances românticos. Eu mesmo li um, chamado Helena, mas são romances que não são tão famosos quanto os romances da segunda fase de Machado de Assis, que é a fase do realismo. Machado de Assis, nessa fase do realismo, além de fazer suas obras mais conhecidas, entre elas Memórias Póstumas de Brás Cubas, escreveu inúmeros contos que ficaram muito famosos. Um deles, bem famoso, é chamado O Alienista, que, por sinal, em 2019, eu até cheguei a ver num teatro uma encenação muito boa desse conto.
Machado de Assis, então, foi ficando famoso, então publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, escreveu outras obras até o final de sua vida e foi morrer em 1908, tá? Com 69 anos, e já era uma celebridade da época e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Agora vamos falar um pouco da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já falei anteriormente, foi publicada em 1881. Ela é um divisor de águas na literatura brasileira. Marca a primeira obra realista do Brasil. Não que essas coisas você tem que sempre levar com certa nuance, né? Não é de uma hora para outra que muda. É que vai aos poucos, sempre tem transições, tem obras que têm as características românticas, depois realistas, de outras vertentes também. Mas as Memórias Póstumas de Brás Cubas é um caderno de estudos de uma obra realista, por vários elementos. A obra conta a vida dos Brás Cubas, ele mesmo contando, de como é que foi sua vida de 64 anos. O Brás Cubas é extremamente irônico, do começo ao fim. E isso é o que choca da obra, né? De você ter um defunto autor, né? Como ele mesmo diz no primeiro capítulo. Ele não é um autor que morreu, então ele não escrevia enquanto ele era vivo. Ele morre. E lá do outro lado, né, do céu, do inferno, enfim, onde ele está, ele começa a escrever o livro sobre a própria vida. E a vida dele, a gente fica lendo, fica vendo os capítulos e a gente acha, pô, em algum momento vai ser uma vida marcante. E na verdade, o grande lance do livro é esse: a vida dele não é nada marcante. A vida dele é uma vida comum, ordinária, e um rapaz da elite carioca que cresceu, tinha escravos, até maltratava o escravo Prudêncio, e teve alguns relacionamentos de interesse e não fez nada de produtivo. E o mais engraçado é isso: a gente vê no final que ele mesmo reconhece que não fez nada de produtivo para a humanidade. Na verdade, tem uma questão positiva que ele destaca, que eu não vou falar aqui, vai ficar para vocês leitores verem qual é essa questão positiva de destaque no final da obra. O Brás Cubas, então, começa a contar a sua vida, né, pela morte, que é a outra ironia também do livro, que ele escreve assim, ele fala assim, não, o Moisés escreveu sua vida desde o começo de sua vida até o final de sua vida. Eu fiz o contrário. É a nossa grande diferença. Só que ele brinca, né, o Moisés. Quais são os livros do Moisés? O Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento da Bíblia. Então, veja outro traço de ironia aí, comparando, nossa, esse livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a vida dele, com a Bíblia, um dos livros mais lidos do mundo. O Brás Cubas tem essa vida ordinária, como eu mesmo falei, e aí eu gostaria de destacar 2 pontos da obra que me chamaram a atenção até na época que eu li lá atrás, na minha adolescência, que são os seguintes. Ele quer inventar um remédio, né, um emplasto. O emplasto, vocês sabem, né, aquele band-aidzão grande que você coloca nas costas para dor musculares, que gruda na pele, ou tem aqueles que o pessoal usa para parar de fumar, enfim. Esse é um emplasto. E ele quer criar um emplasto para acabar com a melancolia das pessoas, porque as pessoas são muito hipocondríacas, né? E ele quer acabar com esse tipo de comportamento das pessoas. Aí eu falo, nossa, que grande ironia é essa? O Brás Cubas quer acabar com a hipocondria das pessoas criando um outro medicamento. Então veja essa sacada genial de Machado de Assis numa das suas críticas à época. E a outra questão que eu gostaria de destacar é a questão do escravo do Brás Cubas, o Prudêncio.
O Prudêncio era o escravo do Brás Cubas quando ele era pequenininho, e o Brás Cubas deixa bem claro que maltratava o Prudêncio de todas as maneiras possíveis. E certo momento da história, no capítulo 68, tá? Eu já falei que são 160 capítulos. No capítulo 68, o Brás Cubas está passeando e encontra um escravo apanhando na rua. E ele olha e fala, não, mas quem que tá batendo nesse escravo? Nada mais, nada menos que o Prudêncio. O Prudêncio tinha conseguido a sua alforria, tinha comprado escravos e maltratava seus escravos. E ele fala, não, Prudêncio, o que você está fazendo? Pare de maltratar. E o Prudêncio imediatamente fala, poxa, senhor, óbvio, vou parar. Então você vê duas características marcantes dessa cena. Uma, o Prudêncio maltratando um escravo, sendo que ele foi um escravo maltratado. Então veja que você vai perceber ao longo da vida muitas situações que acontecem isso, né? A pessoa sofre um mal e ela no outro lado acaba cometendo esse mal que ela sofria, né? Em várias situações aí das nossas vidas. E a segunda questão nesse caso é que o Prudêncio, mesmo não sendo mais escravo do Brás Cubas, obedece ao Brás Cubas. Então veja como ficou enraizado no Prudêncio essa questão da escravidão, né? Da relação entre o escravo e o senhor, mesmo ele não sendo mais escravo do Brás Cubas. Para finalizar, eu recomendo muito essa obra. É muito divertida, muito irônica. Eu gosto muito, particularmente gosto muito dessa época do realismo, não só no Brasil, como outros autores aí, essa de Queiroz, por exemplo, um autor português, que um dia será comentado aqui no blog do Alma. E para finalizar aqui a obra Memórias Póstumas das Cubas, então, eu trago algumas características, porque diferentemente das resenhas anteriores, que eu destaquei muito o enredo, essa aqui, o enredo não é o forte. O forte, na verdade, é o enredo não ser forte, né? Não ficar a gente esperando umas situações que brilhem aos nossos olhos. Pelo contrário, é uma vida mundana, já falei, e é um gênero que eu já vi descrito aqui nos meus estudos como cômico e fantástico, né? Fantástico por quê? Porque o narrador em primeira pessoa, obviamente, o Brás Cubas, contando a própria vida, mas ele está morto. E cômico por quê? Porque em nenhum momento você tem o enobrecimento do personagem principal, o Brás Cubas. Em nenhum momento ele faz isso, né? De querer o personagem ser nobre, ser um herói. E a outra característica é que você tem a mistura de temas sérios com cômicos. Na verdade, o que eu quero dizer é, você tem temas sérios sendo tratados na obra de maneira cômica. E Machado de Assis, diferentemente de Jorge Amado, que eu falei na semana passada, Machado de Assis ele é sutil, não é diferente do Jorge Amado, que fez personagens burlescos, né, e deixou tudo caricato. O Machado de Assis ele consegue ser sutil nas ideias que ele quer criticar da elite carioca do final do século XIX.